Hoje nós vamos falar sobre dividendos e não vamos apenas mostrar quanto que essas três ações aqui, que historicamente são pagadoras de dividendos, quanto que elas estão pagando, qual que é o dividend yield delas atualizado. Não apenas isso, vamos estudar profundamente, né, porque dividendos são frutos, como se fosse uma árvore. Então você tem que se certificar que o terreno é fértil, que o tronco está sólido, que não tem pragas nas folhas, que os galhos também são saudáveis, senão o fruto não vai ser bom. É a mesma coisa uma empresa. Ah, só estou olhando dividendos, as maiores pagadoras de dividendos. Cara, isso não vai terminar bem, tá? Não é assim que você investe visando renda passiva. Então, vamos falar aqui da primeira empresa de hoje, que é Transmissora Paulista. ISA-CETEP, a maior empresa de transmissão do setor elétrico brasileiro, mas empresa privada, tá? Privada. 17 estados do país ela passa suas linhas de transmissão e é responsável por cerca de 33% de toda a energia elétrica transmitida. Então você já percebeu que a gente não está falando de uma empresa pequenininha não, né? É uma empresa que tem ali grande porte, tem presença no Brasil inteiro, e é a maior privada, a transmissora privada do Brasil. Capacidade instalada, cara, dá uma olhada nisso daqui, esse número é realmente impressionante, né? Mais de 18 mil quilômetros de linhas de transmissão. E onde que estão localizadas essas linhas de transmissão? Como eu falei, no Brasil inteiro, né, cara? Tem presença em vários estados. E olha só, pra você entender o mapinha, em amarelo são as linhas que estão atualmente em construção. Você vê que tem várias obras em andamento aí. E em branco, as linhas em operação da ISA-CETEP, tá? Resultados, ela divulgou seus resultados mais atualizados de primeiro trimestre de 2021 e ela cresceu a sua receita líquida em 16% e cresceu o seu lucro líquido, não cresceu, na verdade ficou 0 a 0, né? O lucro líquido ficou estável. Lembrando que quando a gente fala de setor elétrico, temos dois balanços. Os balanços dos indicadores regulatórios, que é esse que você acabou de ver junto comigo, e também das normas internacionais de contabilidade. Sempre há uma diferença entre eles e você, quando vai estudar o setor elétrico, saiba que você sempre precisa se atentar para os números de ambos, porque existem inclusive alguns períodos que dá uma diferença bastante grande. A dívida da Transmissora Paulista, vamos entender primeiramente que ela aumentou a sua dívida aí no primeiro trimestre de 2021, porque ela emitiu 670 milhões de reais com emissão de debêntures, green bonds. Então, ela cresceu um pouquinho essa dívida, você sabe por quê? Ela está fazendo investimentos, né? Eu mostrei para você que tem várias linhas ali em construção. A dívida líquida dela passou de 2 bilhões e 200 milhões para 4 bilhões e 200 milhões. Essa dívida tem um custo médio de 8,8% ao ano, não é nada absurdo. Ela tem bastante disponibilidade em caixa também, né? Tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em caixa. E o indicador de dívida líquida EBITDA 1,5, ou seja, 1 ano e meio de resultados operacionais quita toda a dívida líquida da empresa. Lembrando que ela pode se alavancar até 3 vezes, então ela está tranquila em relação ao endividamento e à capacidade de pagamento. Agora atenção, viu? Isso daqui é importante. A Transmissora Paulista com as ações ordinárias, TRPL3, tem 80% tag along. Tag along é um mecanismo de proteção do investidor minoritário. Quando o acionista controlador recebe uma proposta de compra, então essa proposta tem que se estender ao acionista minoritário 100% da proposta se tiver tag along de 100%. Se tem tag along de 80%, estende 80%. Se não tem tag along, não estende nada. O cara que está comprando não é obrigado a fazer essa proposta para as ações preferenciais. Só qual que é o problema? A TRPL3 tem 80% tag along, pô, melhor que zero, mas não tem liquidez, cara. 200 mil reais por dia de negócio é pouquíssimo, não é recomendado. TRPL4, 0% tag along, mas tem liquidez aí de mais de 39 milhões de reais por dia. Então, se você quiser investir na empresa, você só vai conseguir entrar e sair facilmente se for TRPL4, só que ela tem 0% tag along. Então esse risco você tem que colocar na sua conta aí na hora de pensar sobre a empresa, beleza? Em relação aos dividendos, o Estatuto Social da companhia prevê aí que 25% do lucro seja distribuído em dividendos, só que em junho de 2018 a administração informou uma nova prática com distribuição de no mínimo 75%. Só que o primeiro ali do Estatuto Social
é o lucro líquido das normas internacionais de contabilidade, 25% com base nisso. O outro é 75% do lucro líquido regulatório, igual eu expliquei para você agora há pouco, tem diferença entre os dois. Recentemente, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de 531 milhões de reais para pagar em dividendos, dá mais ou menos ali 80 centavos por ação, e serão pagos dia 21 de maio de 2021. Então, se você tem ações da Transmissora Paulista, já vai fazendo as continhas para ver quanto que você vai ganhar. Aqui na tela você vê o dividend yield histórico. E por que é legal o histórico, cara? Porque você consegue ver a média. Tem anos que ela paga pouquinho, tem anos que ela paga mais. Atualmente ela está 50% acima da média. Mas você não pode esperar que ela pague, por exemplo, aqui, ó, 2018, ela pagou 18% ao ano. Você sabe que isso não é para sempre, né? Então é legal sempre você ter base na média. Mas atualmente ela está pagando na casa dos 11%. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular com base no dividend yield atual. Então, se você tem 20 mil reais investido, que é o tópico do vídeo de hoje, né? Quanto que você ganharia com 20 mil reais investido? Você teria R$ 2.314 de dividendos limpos na sua conta ao final de um ano. E se você dividir isso por 12 meses, dá mais ou menos R$ 192 mensais de dividendos. A gente vai agora partir para a nossa segunda empresa de hoje, que é a Energias do Brasil, que é uma holding que detém investimentos no segmento de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviço de energia elétrica. Ela está presente em tudo, né? Eu dou um destaque especial para a geração, porque ela tem usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas e também transmissão. Transmissão ela iniciou a partir de 2016 e tem 7 projetos que totalizam mais de 1.500 quilômetros de extensão das suas linhas. Agora, presta atenção nisso daqui, cara. Vou botar 2 gráficos aqui e esses 2 gráficos mostram o orçamento de investimentos que a empresa tem em 2 períodos distintos. CAPEX 2016 a 2020 do lado esquerdo, CAPEX de 2021 a 2025 do lado direito. Qual que é a diferença? Cara, aqui a empresa investiu boa parte em distribuição em verde e transmissão em cinza. Para 2021 e 2025 a empresa pretende dobrar os seus investimentos em distribuição, ó, vai passar de 3 bilhões para 6 bilhões e reduzir bastante em transmissão. Então ela investiu pesado em transmissão nessa época, ela vai reduzir aqui os investimentos em transmissão, mas vai aumentar em geração solar, que tinha sido pouquíssimo aqui, ó, cara, 3 bilhões de reais em geração solar e também na distribuição, igual eu expliquei para você agora. Então isso daqui é legal você ver aonde a empresa estava, para onde que ela está caminhando agora, né? Ela ainda não ela não divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2021, mas a gente pegou analisado aqui para ter uma ideia. Então, 2019 para 2020 o resultado operacional cresceu 16% e o lucro líquido cresceu nada mais, nada menos que 12% de um ano contra o outro. Vale lembrar que quando a pandemia estava em processo de aceleração no Brasil, a Energias do Brasil se antecipou para ter ali umas iniciativas de preservar a liquidez e realizou captações de recursos via emissões de dívida para reforçar o seu caixa, o que eu considero sempre importante. O investidor, o gestor tem que sempre se preocupar na questão financeira da empresa. O custo médio da dívida dela fica ali na casa dos 7% e o prazo médio da dívida na casa ali dos 4 anos. Então, o endividamento dela é super tranquilo, super controlado. A gente viu agora há pouco, né, o endividamento da Transmissora Paulista, o endividamento aqui da Energias do Brasil, dívida líquida EBITDA 1,8 vezes, ou seja, menos de 2 anos de resultados operacionais quitam toda a sua dívida líquida, então não tem maiores preocupações quanto a isso. Em relação à política de dividendos, olha só, nova política de dividendos. Na ausência de novos investimentos atrativos, a Energias do Brasil se compromete a pagar dividendos extraordinários ou realizar um novo programa de recompra de ações. E ela já finalizou um programa de recompra. Olha só que maluquice, né? Poucas pessoas sabem disso, cara. Primeiro programa de recompra finalizado, ela comprou mais de 24 milhões de ações. Não é 24 milhões de reais de ações, é 24 milhões de ações no mercado. Preço médio ali de R$18,90. Isso daqui acaba agregando mais, gerando mais valor para o investidor. De um lado a empresa paga dividendos, do outro lado ela recompra suas ações, isso gera valor para o investidor no longo prazo. Dividend yield, você vê que tem bastante volatilidade, né?
Tem ano que paga muito, tem ano que paga pouco, tem ano que paga muito, tem ano que paga pouco. Na média, R$ 4,70, mas atualmente está pagando 5,29. Então a gente vai fazer o quê? Pegar R$20 mil e ver quanto que dá 5,29, que dá R$1.000,58, beleza? Então esse é o valor que você recebe aí todos os anos. Se você pegar mensalmente, dá R$ 88,16. E agora nós vamos para a terceira empresa de hoje, que é a Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica. É uma das maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil. Então hoje você viu que a gente está pegando as top players ali, Transmissora Paulista privada, número 1, a Taesa privada, né? Mas não é a número 1, mas é uma das top players. Ela é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. São mais de 11 mil quilômetros de linha em operação e 2.500 quilômetros de linhas em construção. Dá uma olhada aqui o mapinha mostrando os ativos da Taesa. Em azul são as linhas já operacionais e em verde as linhas em construção. Cara, isso aqui é muito legal o investidor saber, né? Percebeu que a gente falou de transmissão de duas empresas aqui especificamente? Inclusive a Energias do Brasil tem também participação em transmissão, então você para pensar, são 3 que estão dentro desse segmento. Por que elas gostam tanto de transmissão? Que é o segmento mais estável da energia elétrica. Regulação estável, receitas previsíveis, sem risco de volume, ou seja, a empresa recebe os pagamentos com base na disponibilidade das linhas, independentemente de quanto volume for transportado dentro das linhas. A função dela é disponibilizar as linhas. O que você vai fazer com elas pouco importa para a empresa, tá? E tem baixo risco de crédito também. Então, assim, é considerado, inclusive, a transmissão o filé mignon do setor elétrico. E quando a gente pega a questão de práticas de governança, a gente viu o probleminha lá da Transmissora Paulista. No caso da Taesa, ela tem direito de tag along de 100% para todos os acionistas. Eu até deixei destacado em amarelo aqui para você, ó. Isso aqui dá mais tranquilidade para o investidor, principalmente o investidor de longo prazo. Em relação aos resultados, a empresa daqui a pouco vai divulgar também o primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido cresceu de um ano para o outro, na casa aí dos 104%, lembrando que esse daqui é o lucro líquido pelas normas internacionais, esse daqui não é o regulatório. E do lado direito você está vendo quanto desse lucro se transformou em rendimentos, em dividendos, juros sobre capital próprio, né? Então, boa parte ali, cara, 71% do lucro acabou virando dividendos adicionais, dividendos intercalares e juros sobre capital próprio. O endividamento da empresa está na sua esquerda, ela tem uma relação dívida líquida mais elevada, das 3 empresas que a gente estudou é a mais elevada, 3,8 vezes, tá? Então basicamente a empresa precisaria ali de 4 anos de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida líquida. Isso daí não é algo desesperador, por quê? Porque, como eu expliquei agora há pouco, é o setor de transmissão. Você tem previsibilidade, então você pode se alavancar um pouquinho mais. Além do que, o custo da dívida é 4% ao ano. E por que ela fez tanta dívida dos últimos tempos para cá? Por causa do gráfico à sua direita. Dá uma olhada nos investimentos. Ela não investia muito em 2016, 2017, nem em 2018. A partir de 2019, 2020, muitos investimentos. Então, você levanta a dívida e esses investimentos vão trazer frutos e aí, consequentemente, você consegue quitar a sua dívida. E no longo prazo, a Taesa deu bastante alegria para os seus investidores. Olha o desempenho dela. De março de 2009 até março de 2021. Ela tem um crescimento composto anualizado de 28%, cara. Então você compara com o índice de energia elétrica que ficou na casa dos 15%, de Ibov ali na casa dos 12%, ela acabou batendo todos os índices de referência. Então gerou muito valor para o investidor de longo prazo da Taesa. O dividend yield dela, na média, fica em 10% e atualmente está 7,5%, ou seja, está abaixo da média. A Taesa costuma pagar mais dividendos que ela vem pagando, mas mesmo assim 7,5 não é nada a se desprezar, né? E se você ter R$20 mil em ações da Taesa, você vai receber por ano R$1.500, o que dá por mês R$126,50. E você que ficou até o final desse conteúdo tem um presente para você, 4 aulas 100% digitais gratuitas, primeiro link na descrição. E a primeira aula chega em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu vejo você na nossa primeira aula, porque é 100% gratuita e eu tenho certeza que você vai adorar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.